Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nós estamos em Provérbios, capítulo 3, e nós estamos vendo aqui os versículos 9 a 10. Vamos começar nossa leitura no capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço por este dia. Eu te agradeço por este grande privilégio que é meu de orar, de ensinar, de se envolver, Senhor, na instrução dos jovens que podem estar ouvindo. Oh, meu Deus, por favor, levante através deles uma geração. Levante, Senhor, uma geração piedosa, forte, bonita, uma geração cristã de pessoas que vão carregar a tocha. Não só aqui na nossa terra, mas até as terras, até os confins da terra, levando a tocha do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, por favor, trabalhe. Eu oro, Senhor, que o Senhor os torne fortes na palavra e os torne sábios na palavra. Eu oro para que eles sejam transformados e que eles carreguem os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu oro, Senhor, não apenas que eles sejam cheios do Espírito, mas, Senhor, que eles tenham uma unção especial e uma força para pregar e se levantarem, proclamar e evangelizar, e também para levar o Evangelho. Ó Deus, o mundo que nós enfrentamos é muito forte, mas a sua força a força deles não é nada comparada à sua força. Então, com sua própria força, Senhor, ajude o seu povo a elevar o nome do Senhor, eleve a tua destra e seja auxílio. Ó meu Deus, por favor, e use este tempo, este momento, para ajudá-los. Em nome de Jesus. Amém. Como mencionei no último estudo, nos versos do 5 ao 8, nós somos ensinados a respeito de como confiar no Senhor, confiar nele, simplesmente. Olha, há um antigo hino que diz confiar e obedecer. E então, quando nós chegamos ao versículo 9 e 10, precisamos ver isso, a respeito de honrar ao Senhor com na nossa renda. O contexto de confiar no Senhor, uma das coisas que, como nós apontamos, que é tão difícil assim de entregar a outra pessoa são as finanças. Mas o Senhor quer que confiemos nele nessa área também. Quero que vocês vejam às vezes assim como um monte de diferentes partes de vocês, áreas da sua vida, seja finanças ou qualquer outra coisa. E em seguida, olhe que cada uma dessas coisas precisa ser superada pela soberania de Deus. Aos poucos, confiando mais e mais assim da sua vida, de si mesmo, seus sonhos, tudo sobre você, para o Senhor. Sabendo que todas essas coisas são melhores nas mãos dele do que na sua mão. Ó jovens, me escutem. Ele é tão sábio, tão forte, tão fiel. Tudo que você vai enfrentar nos próximos anos, confie nele. Olha, não tenha ambição em si mesmo, exceto esta. Senhor, o que o Senhor quer que o seu servo faça? O que o Senhor quer que eu seja? Como que o Senhor quer que eu viva? E depois busque a resposta. Não no topo de uma montanha, com as pernas cruzadas, cantarolando. Agora procure a resposta na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Agora, passamos pelo versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Antes de tudo, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, de novo, eu quero que vocês se lembrem sobre o que se trata o livro de Provérbios. Eu já disse isso antes. Imagine um homem que se senta em um buraco, em um parque, em uma cidade movimentada. E ele fica lá por 100 anos. E ele apenas está observando. Ele observa o que as pessoas fazem, ele observa.
Então, ele observa as consequências de suas ações. E em todas aquelas coisas haverá exceções, mas também existirá regras gerais. E é isso que nós estamos vendo no livro de Provérbios. Por exemplo, um homem violento geralmente termina com uma morte violenta, que nem sempre é o caso, mas se você olhar para a regra geral, isso é verdade. Uma pessoa que se entrega à devassidão, à cobiça, ao pecado, normalmente ela vive uma vida muito curta, breve, e nem sempre é verdade. Um homem justo em todos os seus caminhos, que ele honra o Senhor e se submete à palavra de Deus em diferentes áreas de sua vida, incluindo as finanças, geralmente ele vai prosperar. E é isso que estamos chegando aqui perto assim dessa ideia no livro de Provérbios, que o homem piedoso geralmente ele terá uma vida de prosperidade e geralmente vai evitar muitas armadilhas que vêm ao longo de uma vida de desobediência. E, no entanto, eu quero que vocês saibam que essas não são promessas fáceis e rápidas de que se você der o dízimo ao Senhor, que você vai se tornar um milionário. Esse não é o ponto do que está sendo dito aqui. Vamos ver algumas exceções. Quem foi mais piedoso ou mais devoto ao Senhor do que o apóstolo Paulo? Não podemos falar que ele deu o dízimo, porque ele deu tudo, e mesmo assim, ele morreu como um mártir. A tradição nos diz que a cabeça dele foi cortada, degolada por uma espada, e ele sofreu muitas coisas, e em determinados momentos até com a pobreza. Veja Jeremias, um homem fiel na proclamação da palavra do Senhor. Ele dizia, assim diz o Senhor, e ainda assim ele sofreu muito. Olhe para Jó, ele era um homem justo, um homem que acreditava em Deus, e ainda assim ele passou por terríveis provações. Sim, ele saiu próspero no final, mas mesmo assim ele passou por momentos difíceis. Então, o propósito de Provérbios não é dizer para nós que Deus, tipo assim, que ele é tipo uma máquina de jogar assim de caça-níquel, que a gente coloca a moedinha, puxa uma alavanca e tudo que a gente quer sai na hora. Não é esse o ponto. O ponto é a observação. E geralmente, por exemplo, um jovem piedoso, ele vai evitar os perigos que um jovem perverso não vai evitar. Você está entendendo? Bem, então, tendo dito isso, eu também quero dizer uma outra coisa. Existe um jeito pelo qual nós podemos ser um tanto assim reacionários. É verdade, podemos reagir de uma forma exagerada. E pelo menos, eu não sei, talvez nas últimas décadas, 3 ou 4 décadas, nós temos visto essa proeminência do que é chamado aí de evangelho da prosperidade, em que nós temos aí esses pregadores lá na televisão, eles vão também em grandes conferências, e eles falam para você dar 10% para eles e que Deus vai te dar 100 vezes mais. E todas essas coisas diferentes. E se você é um cristão, você deve reconhecer imediatamente isso. E isso é uma coisa má, isso é horrível. Isso não é honrar a Deus. Nós estamos vendo um monte de pessoas gananciosas que pensam que podem ou estão fazendo as coisas certas e que tudo vai terminar maravilhoso. Então há este outro grupo de pregadores que não são tão, talvez, dramáticos. Mas eles são todos... Eles falam sobre a sua melhor vida agora, seguindo princípios que vão te levar a ter uma vida de prosperidade, de conforto, de facilidade. E nada disso é a linguagem do Antigo ou do Novo Testamento, nada disso. A linguagem do Antigo e do Novo Testamento é que Deus é digno e devemos viver para a sua glória. E que, embora nesta terra nós possamos sofrer coisas terríveis, ninguém pode nos roubar das mãos dele. E esperamos que nós sejamos fiéis para que recebamos a coroa da glória. Então nos agarramos a essas promessas ao mesmo tempo e quero ser cuidadoso, podemos reagir de uma forma exagerada em relação a todas essas coisas terríveis que vemos sobre a prosperidade. E podemos desdenhar também de algo que realmente é bíblico, ou verdadeiro, que Deus se importa com o seu povo. E Deus, ele pode prosperar o seu povo. E ele prospera nós assim de maneiras diferentes. Isso é certo, mas o Senhor sabe como cuidar de nós. Ele sabe mesmo como nos abençoar. E há uma bênção em procurar conformar a sua vida à vontade dele. Nunca negue essa parte, você sabe? Então nós chegamos a esse extremo. Aqui, ó. Mas não vá para o outro extremo. Simplesmente olhe o que as Escrituras dizem. Deus, ele pode prosperar o seu povo. Agora,
Tendo dito isso, Deus promete abençoar aqueles que obedecem a Ele nessas questões de doação. E essas pessoas, diz a Bíblia, que podem até se deleitar. Deixa eu dar aqui para vocês um versículo, Malaquias 3:10, mas há muitos outros em todo o Antigo Testamento. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O povo de Deus, debaixo da aliança antiga, eles, em relação ao dízimo, eles davam 10%. E isso era um ato de adoração. E foi uma demonstração, era uma demonstração não apenas de confiança no Senhor, mas de se submeter à autoridade dele como rei. Agora, há um debate entre alguns que se no Novo Testamento deve reconhecer ou não o dízimo. E eu não quero colocar isso aqui, isso aí é com você, fale com seu pai, fale com seu pastor. Mas no que diz respeito a mim, a minha casa, eu lutei com isso por muitos anos e eu acabei de chegar a esta conclusão. Que se no Antigo Testamento eles diziam que era 10%, que esse seja o meu ponto de partida como cristão. Que eu faça só 10% assim, mas que seja um grande aviso para mim, um alerta. Que se eu der menos na nova aliança, que foi dado no Velho Testamento, na Velha Aliança, eu ensino para os meus filhos o seguinte: quando você dá 10% para o Senhor, ótimo, você pelo menos não está roubando. Mas isso não é necessariamente o objetivo. Nós queremos ser generosos. E se você começar a praticar generosidade, sabe o que vai acontecer? É maravilhoso. É maravilhoso. E traz grande alegria ver outras pessoas serem abençoadas. Isso traz grande alegria. Algumas das pessoas mais felizes, e eu quero usar a palavra feliz, pode soar um pouco superficial, embora algumas das pessoas mais felizes que eu já conheci fossem pessoas que eram muito, muito generosas. Elas poderiam ser o que for na personalidade delas, mas se alinhava com isso. Então, independentemente dos detalhes técnicos ali, apenas saiba que isso é como um cristão. O cristão tem que ser uma pessoa generosa. Então seja uma pessoa generosa, jovem. Não seja uma pessoa tola. Você precisa doar com sabedoria. Você precisa estudar cada situação. E até mesmo considere o caráter daqueles que podem estar pedindo algo para você. Há tantas coisas nas Escrituras a respeito de doar com sabedoria. Mas no seu coração, na sua mente, seja generoso. Seja uma pessoa generosa. Também saiba disso, que eu acredito que a sua doação ela começa na casa de Deus. Na casa de Deus. Então, ajude a sua igreja local para que ela possa, então, coletar os dízimos das ofertas de muitos crentes diferentes. E, assim, há uma sabedoria coletiva sobre como melhorar, assim, e usar esses fundos para a glória de Deus e o bem do seu povo. Agora, eu não quero entrar fundo nisso hoje, porque eu estou apenas ensinando sobre o livro de Provérbios, mas o que eu quero que vocês vejam é que no Antigo Testamento, Deus promete em muitos lugares que ele vai prosperar e cuidar do homem que obedece ele no que diz respeito a cooperar e a ser generoso, o homem que faz isso. Agora eu quero que vejamos uma passagem no Novo Testamento para que vocês vejam que tudo isso não está apenas no Antigo Testamento. Então vamos para 2 Coríntios por um momento, e eu acredito que podemos de fato aprender muito com esse texto no que diz respeito a cooperar. E adivinhe, olha, você não está muito novo para aprender a ser generoso. Olha, há tantas coisas que você quer fazer e seus pais dizem pra você não, e você vai assim mesmo, mas eu tenho idade suficiente, Deixa eu te dizer algo, eu concordo com você sobre ter idade suficiente para ser generoso, você tem idade suficiente para ser gentil, você tem idade suficiente para ser dedicado ao Senhor, então não use sua juventude como desculpa. Alguns de vocês talvez devam pensar sobre o trabalho, não como apenas um meio de ganhar dinheiro, mas o trabalho como um meio de poder ser generoso e doar, cooperar, para participar com outras pessoas generosas no ato de cooperar. Então, vejamos 2 Coríntios 9, versículo 6. Paulo, ele está falando aqui de oferta para os santos lá em Jerusalém. Já ia bocejar de novo. Mas os princípios se aplicam a doar à igreja todos os tipos de generosidade. Ele diz,
Isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, abundância também ceifará. Agora, ele pode ter a ideia de doar dinheiro, doar recursos generosamente, e colher recursos ou dinheiro generosamente, mas não pense nisso apenas em termos de dinheiro. O dinheiro é uma coisa pequena em comparação com outras coisas que a graça que o Senhor pode nos dar. Então agora, isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Colheita pode ser dinheiro? Sim. Deus pode ou poderia prosperar alguém que é muito generoso. Mas você colhe tantas outras coisas. Alegria. Alegria. Quando você vê a alegria em alguém, o coração assim, de outra pessoa que tinha uma necessidade e agora essa necessidade foi suprida, quando você os vê lá ficar de joelhos e agradecer a Deus e glorificar a Deus porque Ele atendeu as necessidades deles e você teve uma parte nisso, quero dizer, a colheita vai ser muito além de tudo isso que esses pregadores tolos da prosperidade ensinam. É simplesmente alegria, alegria de saber que o Senhor usou você. Agora, cada um dos versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, o que isso está dizendo? O que não está dizendo? Não está dizendo, uau, eu não estou muito feliz com isso, então não vou dar. Não, esse não é o ponto. O ponto é, você precisa estar olhando de antemão a condição do seu coração. Seu coração está bem com Deus? Você tem amor por Deus? Você tem amor pelo povo de Deus? Então, quando isso está dentro de você, meio que assim, que é uma oportunidade que surge. E a sabedoria você pode administrar. Ela deve ser uma alegria no seu coração para doar, para cooperar. Agora, ele diz que Deus ama quem dá com alegria. A palavra alegria aqui, essa palavra não é para nós nos tornarmos pessoas hilárias. Tem pessoas que eu já ouvi pregadores dizendo que Deus ama um cooperador hilário. Não é isso que significa. Porque ser hilário, assim, a maior parte assim, tem a ideia de fazer algo apenas lançando assim, pela emoção e não ter controle nenhum pela sabedoria. Não, Deus não tem prazer nenhum em um cooperador que anda pela emoção. Ele adora alguém que coopera alegremente e sabiamente. E solenemente, coopera solenemente, alguém que está feliz com isso, mas que usa sabedoria, muita sabedoria para discernir isso é a coisa certa a fazer. Eu me lembro quando eu era recém-convertido, eu ia por aí, eu estava testemunhando as pessoas e todo tipo de coisa, e um dia eu encontrei dois caras que estavam na rua, eles não tinham nenhum lugar para morar e tudo mais, e eles me conheceram, e eu conheci eles e tal, eu queria mostrar que era um verdadeiro cristão, então eu levei eles para minha casa, e eles ficaram na minha casa, mas depois de alguns dias comecei a notar que eu levantava 5 da manhã para ir trabalhar antes da escola e todas essas coisas diferentes, chegava tarde em casa, ia para a biblioteca e eles estavam apenas em casa. Isso não está funcionando, eles não estão fazendo nada. E eu lembro que eu ia no Ministério de Jovens, na nossa igreja, e eu estava nessa situação, eu contei lá, tal, eu pensei que eles iam me aplaudir, ao invés de me aplaudir, eles me disseram, você está em pecado, você está ajudando esses homens no pecado deles, você está permitindo que eles continuem a ser preguiçosos e se alimentando assim de outras pessoas. Eles são homens adultos, não estão feridos, não são fisicamente incapazes, eles simplesmente não querem fazer nada. E eu disse, bem, o que eu faço? Biblicamente você diz a eles, é para sair, para eles arrumarem um trabalho. Então, quando você coopera, quando você doa, você tem que ter certeza de doar com muita sabedoria, para não ajudar alguém no seu pecado, mas para ajudar alguém com sabedoria, na justiça. Essa também é uma das razões porque é muito sábio e porque nós devemos cooperar com a nossa igreja, não apenas para apoiar as atividades da igreja, mas, você entende? Quando a gente coopera com a igreja, muitas vezes é cooperar com base em uma decisão coletiva, informada e liderada por anciãos que realmente estudaram o assunto a respeito assim, da melhor maneira, e eles sabem como usar os fundos do ministério para a igreja, mas também para promover outros ministérios e outras necessidades. Então,
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aqui é onde eu, de fato, quero me concentrar agora, ok? Isso é tão importante. Ele fala sobre que você precisa doar. Então ele diz que Deus, ele pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ele está dizendo, veja, doe, coopere livremente com alegria, mas com sabedoria, sempre com sabedoria. Porque Deus, ele pode cuidar de você. E ele pode te dar graça, conceder graça para que você tenha o suficiente, que você tenha o que você precisa. Agora veja o que ele diz. Ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Suficiência. Não para gastar consigo mesmo, não é isso que ele diz. Você pode ter abundância para toda boa obra. E isso é uma das coisas que... Eu acredito que Deus pode prosperar o seu povo, e eu acredito que Ele faz isso, e eu acredito que Ele tem prazer em ajudar o seu povo, não apenas a crescer espiritualmente, mas ajudá-los também com suas necessidades físicas, suas necessidades econômicas. Mas aqui está algo que eu quero que vocês vejam. Ele diz que superabundância em toda boa obra. Superabundância em toda boa obra. Agora, o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele nos concede. E Deus, Ele cuida de nós. Ele não supre apenas as nossas necessidades, mas Ele fornece uma abundância. Por quê? Para que possamos continuar a cooperar. Um velho pregador, ele me disse uma vez, eu pego do lado de fora, Deus coloca dentro, e Deus, ele tem uma pá muito maior do que a minha. E, olha, há uma sensação de ser encarregado das coisas. Alguns de vocês podem querer um grande ministério, mas vocês são confiáveis para um grande ministério? Ou você quer ganhar muito dinheiro, mas você é confiável para lidar com isso, para administrar esse dinheiro? Você entende? Nós somos mordomos, somos administradores, isso é tudo o que somos. Então, nós queremos crescer na sabedoria, na palavra, para que possamos, se somos um pregador, possamos administrar a verdade, para que possamos administrar a igreja. Ou, olha, alguém que deseja prosperar economicamente, então, para que possa sabiamente administrar os fundos para a bênção do povo de Deus e a obra de Deus. Então, nós cooperamos e Deus prospera. E Ele prospera para que possamos cooperar. E veja o que diz, versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, e a qual faz que... Você entende? A ideia aqui é Deus nos dá algo. Nos dá algo. Vamos sair do mundo do dinheiro por um momento. Deus nos dá um talento, um dom. E nós usamos esse talento para a glória dele e para o bem do povo dele. E ele aumenta esse talento. Você está entendendo? Agora vamos colocar isso no setor econômico do reino. Um homem trabalha com negócios e Deus prospera ele. E embora ele possa usar essa prosperidade em parte para sua casa, e ter um carro, ter roupas e todas as coisas que ele pode ter, ele é um mordomo sábio, e esse dinheiro dele, ele aumenta. Ele também aumenta em cooperar com as coisas de Deus, doar as necessidades para o povo de Deus. E Deus vê nessa pessoa um indivíduo que está se tornando confiável. Deus vai nos confiar o que administramos corretamente. E é um ciclo maravilhoso, e de fato é um ciclo maravilhoso. Deus confia um pouco a nós, e nós levamos esse pouco e nós usamos com sabedoria, e parte dessa sabedoria é doar generosamente. Então Deus nos confia mais, e nós administramos sabiamente e continuamos semeando a nossa semente. Não como esses pregadores da prosperidade dizem, semeia sua semente para você colher 100 vezes mais e tudo mais. Não, nós plantamos nossa semente para o benefício de outros. Deus vê.
E Ele aumenta a nossa colheita para que possamos voltar e semear ainda mais sementes e sermos uma bênção ainda maior para outras pessoas. Vocês estão entendendo? Eu sempre gosto de olhar, vamos apenas olhar por um momento, Salmos, e vamos fechar aqui. Veja Salmo capítulo 1. Fala sobre o homem que segue a lei de Deus, que medita na lei de Deus e diz, versículo 13, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tá vendo? De novo, eu já vi esses pregadores usarem isso aqui, você sabe, estude a palavra de Deus para você se tornar uma árvore que produz muitos frutos e falam sobre riqueza, prosperidade, todo tipo de coisa. Há uma coisa que eu gostaria que apontar para vocês, jovens. Você já viu uma macieira comendo suas próprias maçãs? Você não vê isso. Quais são as maçãs? Para outra pessoa que ela produz maçãs. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Deus quer cuidar de você e Ele pode prosperar você. Ele pode te dar um carro, uma casa, roupas, e até pode te dar presentes maravilhosos que não são necessariamente necessários para abençoar os seus filhos. Da mesma forma que eu gosto de surpreender minha filha com um brinquedo, que, sem dúvidas, mas o que eu quero que vocês vejam é que queremos aumentar a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, apenas para que possamos doar, cooperar mais, para que possamos ser uma bênção ainda maior para os outros. E me escutem, ok? Deixe-me agarrar você aqui pelo pescoço. A pessoa mais feliz no planeta, eu já disse que essa pessoa é a pessoa que está doando. Agora, de novo, não dando de forma tola, mas doando generosamente com as suas finanças, doando generosamente o seu tempo, generosamente com as suas palavras, palavras gentis, palavras que edificam. Então seja essa pessoa, não apenas para a glória de Deus, não apenas para o bem de Deus, das pessoas de Deus, mas eu posso dizer isso para a sua própria alegria. Seja uma pessoa generosa. Ok? Bem, vamos ver, eu quero... deixa eu trazer esse ponto e nós vamos olhar outra coisa. Acho que sinto falta de algumas coisas aqui das minhas anotações. Eu só quero ler algo que eu escrevi aqui. O homem que é capaz de reconhecer a autoridade de Deus e se submeter à autoridade de Deus na área do dinheiro e doar, cooperar, vai ser provavelmente um homem que reconhecerá a autoridade de Deus em todas as outras áreas da sua vida. Você está entendendo? Lembre-se, o dinheiro é como um grande competidor com Deus no coração da maioria das pessoas. Então, a pessoa que é capaz de se submeter, até mesmo assim, no manuseio do dinheiro, à vontade de Deus, provavelmente, muito sim, será capaz de se submeter o restante, os outros aspectos da vida, à autoridade de Deus. E, então, se lembre do nosso texto em Provérbios. Este homem que dá, que coopera, é um homem que prospera, mas eu acredito que ele prospera porque Deus vê sua doação, cooperação e Deus o abençoa. Mas há outra coisa, que este homem que se submete a Deus em relação ao dinheiro, que provavelmente vai se submeter a Deus assim, em outras áreas da sua vida. E as outras áreas da sua vida, ele também vai contribuir para a sua prosperidade. Se ele se submeter a Deus em relação ao que Deus diz a respeito do dinheiro, ele provavelmente também se submeterá ao que Deus ensina sobre a virtude do trabalho. Ele será um homem trabalhador e também se submeterá a Deus no que diz respeito às restrições em relação à luxúria, à devassidão, viver uma vida pecaminosa. Ele provavelmente também se submeterá a Deus na área, assim, economizando dinheiro. Sim, Deus fala sobre isso também, de economizar dinheiro. Então, porque o curso da sua vida não é uma maneira assim apenas de fazer dinheiro, mas todos os outros aspectos também, perfeitamente. Mas ele está procurando, com todos nós, ele está procurando que a gente procure se submeter a cada aspecto da nossa vida à vontade de Deus. E se a gente fizer isso, ele vai prosperar. Geralmente, sim. Agora vamos ao livro de Mateus, bem rápido.
capítulo 6. Eu quero mostrar uma coisa a vocês. Se lembrem de quando falamos sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Bem, eu quero que olhemos para algo que está relacionado. Eu só quero falar sobre o coração aqui por um minuto. No capítulo 6, versículo 9, nós temos o que é chamado de oração do Senhor. É um modelo de oração que o Senhor diz para a gente orar dessa maneira, ok? Então ele diz, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual foi a grande paixão do Senhor? Qual era a paixão? Acima de todas as outras coisas, sua paixão era... Ele viveu para isso. Essa foi a batida do seu coração. Cada pensamento principal na sua mente. A paixão do Senhor era essa. Que Deus fosse glorificado. Que o nome de Deus fosse estimado acima de todos os outros nomes na terra. Que o seu reino pudesse vir. Venha o seu reino. E que a vontade de Deus, a sua vontade, fosse realizada, obedecida no mundo inteiro. Que o mundo todo possa estimar a Deus, honrar a Deus, se submeter às suas regras, obedecer à sua vontade. É isso que ele queria. E é isso que ele pediu. E o que você quer é geralmente o que você pede, não é? E isso era o que ele de fato queria acima de tudo. Então ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E está conectado aqui com as primeiras petições desse versículo. O que ele basicamente está dizendo é, Senhor, é por isso que eu me preocupo. Eu me preocupo porque o seu nome seja estimado neste mundo acima de todos os outros nomes. Que o seu reino avance em todo o mundo e nos corações de cada indivíduo. E que todos os homens se submetam à sua vontade. É isso que eu faço. Agora, Senhor, eu preciso comer. Então, me conceda essas outras coisas apenas para que eu possa trabalhar para a coisa principal. Vocês estão entendendo? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque eu preciso ficar vivo, eu preciso viver, eu preciso comer, dá-me o pão para que eu possa devotar a minha vida ao seu nome, sendo glorificado. Que os homens se submetam à sua vontade. E essa é a maneira que nós precisamos relacionar a prosperidade. Senhor, me prospere nas coisas em que eu preciso prosperar, a fim de ser um instrumento útil para glorificar o seu nome. E para ajudar os homens a compreender o lugar deles debaixo do Senhor e na sua salvação que o Senhor providenciou para eles em Cristo. Então, eu quero que vocês vejam desta maneira, um exemplo extremo, mas acho que vai ajudar. Digamos que alguém sofre de alguma doença crônica que causa uma dor, algum efeito incapacitante em seu corpo. E eles vão orar biblicamente, como devem orar. Ele disse, eles deveriam orar para serem curados. Então, outros dizem que não, eles não devem orar para serem curados. Bem, talvez eles devam orar de acordo com esta oração. Senhor, meu grande desejo é que o seu nome seja santificado, seja adorado, seja estimado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, Senhor, se isso pode acontecer de uma maneira maior, através do Senhor curando o meu corpo, então cure o meu corpo. Mas, Senhor, se através deste quebrantamento e dessa fraqueza no meu corpo, de alguma forma, o seu nome pode ser ainda mais glorificado e o seu reino possa vir de uma maneira maior e que os homens se submetam à sua vontade com uma maior profundidade e sinceridade, então, Senhor, me deixe como eu sou. Senhor, se me prosperando economicamente, o Senhor pode me usar para que o seu nome seja santificado, para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, então me faça prosperar economicamente. Mas, Senhor, se o Senhor me conhece e conhece os planos que o Senhor tem para mim, e se me deixando sem esse tipo de prosperidade, vai funcionar de uma maneira melhor na minha vida, para me conformar à imagem de Cristo, para me fazer um servo útil, então me deixe como eu sou. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto. E em tudo isso é, Senhor, o que o Senhor vai trazer, seja para a tua glória. Isso é o que eu quero. É isso que Jesus está dizendo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo que você me der, me dê
em ordem para fazer isso que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então dê para mim. E tudo que eu não preciso, tire de mim. Vocês estão entendendo, jovens? É disso que se trata. É sobre ele. Bem, garotos, nós demoramos muito, mas eu vejo vocês na próxima lição. Ainda estamos em Provérbios 3. Provavelmente vocês vão ter 35 anos e serão casados antes de chegarmos ao capítulo 4. Mas vamos ver, ok? O principal é que nós estamos aprendendo e que estamos crescendo. Deus abençoe vocês, tem sido um privilégio.